Olá, vamos falar agora da última etapa abordada na Resolução 4658. Vamos falar especificamente sobre a estratégia de continuidade de negócio. Mais uma vez, podemos inclusive trazer para este contexto aqui o processo de gerenciamento de riscos para falar de continuidade de negócio. Nós vamos ter aí uma relação de alguns riscos que possuem um alto impacto ao ambiente. Possivelmente, esses riscos de maior impacto ao negócio da instituição podem ser os cenários, possivelmente vão ser os cenários que precisam ser considerados numa estratégia de continuidade de negócio. Eu tenho visto ser muito comum a confusão sobre confundir uma estratégia de continuidade de negócio com estratégias de contingência. E por vezes até essas estratégias de contingência estão vinculadas a operações meramente tecnológicas, não se expandindo ao contexto organizacional que existe e que precisa ser observado e atentado para garantir que as operações de negócio da instituição continuem em funcionamento mesmo diante de um incidente considerado grave, ou seja, um incidente que traga um alto impacto para a instituição. Então, quando se fala em continuidade de negócio, nós estamos falando em observar processos de negócio, observar pessoas, em observar estruturas físicas e observar também a tecnologia. Tudo isso, esse conjunto precisa operar de uma forma harmônica para que haja o desempenho e o desenvolvimento das operações de negócio da própria instituição. A 4658 não é muito específica sobre quais são os parâmetros necessários, documentações e procedimentos que precisam ser realizados para garantir a comprovação da existência de uma estratégia de continuidade de negócio. Isso vai variar muito de acordo com cada instituição, mas vamos colocar aqui uma visão de como nós entendemos que deve ser elaborada essa estratégia que garanta a continuidade das operações, mesmo diante de um incidente de alta gravidade. E aí o nível de abrangência na abordagem, na composição de cada um desses elementos é o que vai variar de acordo com cada uma das instituições. Em linhas gerais, o nosso trabalho começa pela definição de uma política de continuidade, com a definição clara dos objetivos que se espera de uma estratégia de continuidade de negócio, de tal forma que esses objetivos estejam alinhados com os objetivos de negócio da própria instituição. Também devem ser definidos quais são os papéis e as responsabilidades e resultados esperados por meio de uma estratégia de continuidade de negócio, alinhado, logicamente, volto a dizer, aos objetivos da instituição. Na sequência, nós temos a necessidade de definição do BIA, do famoso BIA, Business Impact Analysis, que, em outras palavras, significa que com a identificação dos riscos que nós citamos, os riscos de alto impacto, eles precisam ser avaliados sobre quais são as consequências reais que irão trazer para o negócio da instituição como um todo. Então, um incidente de uma alta gravidade, caso venha a ocorrer, quais serão as consequências? E aqui, inclusive, nós podemos definir uma série de estratégias sobre alguns possíveis eventos catastróficos que não estão previstos, que vão seguir um fluxo padrão de execução. Na sequência, nós temos a relação dos controles de segurança que são necessários para o ambiente, ou seja, identificamos lá um conjunto de riscos, identificamos os impactos que esses riscos podem trazer para o negócio, então são necessários diversos controles para evitar que esses riscos se materializem ou mesmo para ter uma melhor capacidade de resposta e de reação caso eles venham a ocorrer. Então essa relação de controles que estão envolvidos para a proteção, estão vinculados à estratégia de continuidade de negócio, também precisa ser identificada. Na sequência, são definidas as estratégias de recuperação, e aí quando se fala estratégia de recuperação, volto a dizer, não estamos falando simplesmente somente de tecnologia, estamos falando também de estratégia de recuperação de pessoas, estratégia de recuperação de processos, estratégia de recuperação de estrutura física e qualquer um outro componente que seja necessário para garantir que as operações da instituição continuem ou voltem a funcionar mediante um incidente grave.
Então nós temos a formatação do nosso famoso PCN, o Plano de Continuidade de Negócio, que vai abranger todo esse conjunto de identificação das premissas, os objetivos que precisam ser atingidos, quais são os cenários identificados, quais são os possíveis impactos ao ambiente, possivelmente até uma rota padrão de possíveis eventos, caso ocorra, quais são os controles envolvidos, quais são os responsáveis, inclusive, por esses controles, quais estratégias de recuperação devem ser adotadas para casos específicos ou categorias de casos específicos, conforme for melhor conveniente para cada instituição, e esse conjunto vem a formar o plano de continuidade de negócio. A última etapa se refere a testes. Não basta ter um plano de continuidade de negócio e deixá-lo engavetado, definindo toda essa estratégia e à espera de que um dia ocorra um incidente e ele efetivamente seja testado. Então, o plano de continuidade ele precisa ser testado periodicamente. E esse teste, ele provavelmente vai apontar algumas falhas que naturalmente venham a surgir, existam dentro dessa nossa estratégia de continuidade. O importante é que a cada teste que é executado, haja ali uma lição aprendida, para que o plano, a estratégia de continuidade de negócio como um todo, seja cada vez mais aprimorada e caso um dia venha a ser necessário acionar essa estratégia de continuidade de verdade, com a situação real, ela funcione adequadamente. Por fim, inclusive, é válido citar que parte da estratégia de continuidade de negócio pode estar vinculada à contratação de um provedor na nuvem para a continuidade da execução da capacidade computacional necessária para a operação dos processos. Se assim for, isso também tem que estar vinculado a essa estratégia e a capacidade desse provedor também precisa ser avaliada em relação ao tempo de resposta, ao roteamento do tráfego, ao desvio das operações para este novo ambiente que estaria eventualmente hospedado na nuvem mediante um incidente real. E assim a gente termina essa série sobre a Resolução 4658 do Banco Central. Confesso que foi motivo de grande satisfação profissional e pessoal ter gravado uma série abordando sobre essa resolução, que foi muito bem escrita, foi muito bem colocada e é uma de tantas outras que vem surgindo no ordenamento jurídico brasileiro, que vem obrigando cada vez mais uma profissionalização maior das empresas na utilização desses meios, não só dos meios tecnológicos, mas também na formatação dos seus processos de negócio de uma forma mais responsável, de uma forma mais consciente. Espero que possa ter contribuído em alguma coisa e nos vemos em breve.